Bom, o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que eu faço porque eu quero fazer, porque esse aqui é meu canal e eu trago aquelas conversas que eu gostaria de conversar comigo mesmo, daí eu compartilho com vocês. Essa aqui é a ideia, né? Então, já vou avisando pra vocês que é assim, tá? Provavelmente esse vídeo aqui não é daqueles que dá clique, mas cara, eu senti que eu precisava falar isso pra vocês. Porque é uma coisa que é uma conversa que eu tô tendo na minha cabeça. Então, essa conversa interna, eu acho que vale a pena eu transferir para a telinha aqui e, se Deus quiser, isso aqui sirva de alguma coisa para sua vida. Sirva pelo menos com, cara, não vou falar a palavra alerta, mas um ponto de atenção. Um ponto de atenção para você não se lascar. Vamos lá, bora ao contexto. O que eu gostaria de falar com vocês e já vou avisar que a solução cara, pode soar um tanto quanto óbvia, mas eu não sei, cara, tem alguma coisa dentro de mim, assim, dentro do meu coração que faz com que eu deva falar isso pra vocês, contar essas coisas pra vocês, e é isso. E é isso, cara, pronto, acabou, é sobre isso. Vamos lá, vamos ao contexto, cara. Ultimamente eu tenho... não sei se vocês já sabem, já perceberam, né? Mas eu sou um exemplar de uma pessoa que tem lá acima dos seus... Estou quase chegando nos meus 40 anos. E é muito engraçado que parece, a sensação que eu tenho uma sensação meio geral, né? Que muita gente contemporânea, né? Passa por esse processo de revisar, de fazer umas certas revisões sobre a vida, né? Você chegou aos 40, daí você sem querer acaba se comparando com os outros, isso é um perigo também, né? Você acaba se comparando sem querer, né? E esquece da sua história, né? Esquece de valorizar a sua história, as coisas que você fez, né? Como você se desenvolveu como pessoa, né? Uma pessoa com princípios, valores, eu tô falando de caráter, eu tô falando de só coisas boas, entendeu? Então você, ao se comparar, você acaba correndo esse risco de esquecer quem você é. É isso que eu quero dizer, tá? Então, ao se comparar, você acaba esquecendo isso daí. E aí eu estava fazendo esse processo de revisão da minha vida, né? E aí eu conversando com a minha esposa, maravilhosa esposa, trocando uma ideia com ela, e eu cheguei a uma conclusão. Na verdade eu já vinha chegando a essa conclusão, mas só que eu agora, nesse exato momento que eu gravo o vídeo, eu bati um martelo sobre certos pensamentos, certas atitudes que eu tive, certas coisas que me levaram a chegar até aqui e o caminho pelo qual eu percorri, entendeu? É sobre isso. E é muito louco que assim, eu percebi com o tempo que meio que eu não vou contar com vergonha. Isso aqui não é vergonhoso não pra você, pra mim, mas eu preciso achar uma forma de falar isso direito, entendeu? Preciso achar uma melhor forma, uma forma que você entenda e que, cara, isso aí martele na sua cabeça e fala assim, olha, velho, não, é isso. Que basicamente eu fiz. Parece que a sensação que eu tenho é que existe um ciclo da vida, né? Se você vê nos livros de biologia, você nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre, né? É assim, né? Mas existe um ciclo da natureza em si, né? E eu percebi que o caminho o qual eu fiz é um caminho que foi diferente dos meus contemporâneos. E isso me levou... cara, me levou... Como é que eu posso falar assim? Não vou falar que foi levar a algo ruim, mas talvez a sensação é que
Eu estou fazendo coisas agora que eu deveria ter feito antes, e eu fiz coisas antes que eu deveria estar fazendo agora, se é que vocês me entendem. Eu acho que essa daqui é a premissa, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui. Enquanto eu deveria estar estudando, eu estava fazendo farra, né? Enquanto eu deveria estar me aprimorando, né, desenvolvendo a parte profissional, focando em desenvolver algo específico que gerasse grana, né? Esse é o termo cru. Eu estava fazendo filho. Eu fui pai muito cedo e parte disso de ser pai muito cedo trouxe uma... Cara, impactou na minha vida no sentido de que com as pessoas que eu tenho contato, as pessoas se planejaram até chegar agora, né? Então eu tenho meus amigos aqui chegando nos 40 que eles estão tendo filhos agora, velho. E eu já tive filho com 19 anos, entendeu? E meus amigos estão tendo filho com 40. Então eles seguiram o processo, né, foram se construindo como pessoas e para que isso de certa forma fosse de uma forma, acontecesse de uma maneira planejada e num momento adequado da vida, né? Eu não estou lamentando, eu digo assim, no final você vai entender minha conclusão. É isso, calma, segura aí. E é isso, então o fato de a partir do momento que eu descobri que ia ser pai, tudo virou improviso na minha vida. Então aquilo ali virou prioridade, né? Então, quando uma coisa é prioridade, uma coisa é sobrevivência, você perde a capacidade criativa de parar e pensar, você só faz. Você só faz e meio que você acaba sendo jogado a tal da busca pela oportunidade. Essa aqui é uma sensação muito ruim. Se você cair nesse sentimento, eu falo pra você, cara, toma muito cuidado com esse negócio de buscar a oportunidade. Então, o que significa isso daí? Né? Segundo a minha experiência, basicamente era, eu estava aqui, aí surgiu uma oportunidade de algo melhor, daí vai para algo melhor, daí surgiu uma oportunidade de algo melhor, daí você pula para algo mais melhor ainda e vai indo, vai indo. Quando você vê, você só pulou de galho em galho e você não construiu algo sólido. Você não desenvolveu uma capacidade sólida de lógica mesmo, assim, de entendimento sobre as coisas. Você só se adaptou às coisas. Você não parou para pensar. Né? Então eu tenho experiências aí com um monte de coisas, né? Eu trabalhei em um monte de coisas mesmo, né? E basicamente nos últimos, então você pode botar aí que pelo menos eu fiquei uns 15 anos da minha vida me dedicando a esse, né, de vamos ver a melhor opção, né? Até que eu comecei a trabalhar cedo. Inclusive. Mas eu passei pelo menos 15 anos nesse sentimento de buscar uma oportunidade melhor. E, então, assim, nos últimos 10 anos, nem 10 anos, né? Nos últimos 8 anos especificamente, vou ser exato aqui para vocês. Graças a Deus, com a conjuntura de um monte de coisas, um monte de fatores, né, me possibilitou que eu me dedicasse àquilo que eu quisesse, àquilo que eu realmente quisesse, que eu focasse em fazer o que eu queria. Isso basicamente nos últimos 8 anos. Porém, a minha carga, então você pensa assim, eu fiquei 15 anos
12 anos fazendo o que rolava, e aí nos últimos 8 anos eu comecei a me desenvolver, a querer fazer o que realmente eu queria de fato, né? Que é desenvolver meu próprio negócio, basicamente isso daqui, né? Eu cheguei à conclusão que valia mais a pena eu falhar tentando algo que fosse meu do que, cara, eu ficar vivendo a vida dos outros, cara. Se existe uma sensação que eu odeio nessa vida é viver a vida dos outros. Não uma vida que foi imposta, uma vida que não tem criatividade, não tem, de certa forma, autenticidade. Então eu sempre senti essa necessidade. Só que tudo isso que eu tô conversando com vocês aconteceu meio que de forma instintiva. Meio que de forma instintiva. A coisa vai rolando, vai se quebrando, vai se transformando. E cara, eu de certa forma assim, eu nunca fui tão bem orientado. Não estou cobrando ninguém, não é isso, mas eu não caí numa bolha em que pessoas estivessem conversando a mesma língua, tentando alcançar objetivos em comum. Eu não caí nessa bolha. Na verdade, a minha bolha era uma bolha de comparação, de como é que eu posso falar assim, uma bolha de interior. Então meio que tipo assim é outra mentalidade, cara. A mentalidade da terra, do interior, por aí vai. É outra mentalidade. E tá, não estou lamentando. Isso aqui é contexto. Eu preciso que vocês entendam o contexto para que a gente chegue para que eu consiga chegar à conclusão desse vídeo aqui. E aí, assim, então, meio que assim, dos últimos 8 anos eu tenho me dedicado a desenvolver meus próprios negócios. E nessa daí, cara, eu passei por um monte de coisa. Cara, eu vendi brinquedo, né? Puta, um dia eu conto essa história do brinquedo pra vocês aqui, ó. Que eu comprei uma fábrica falida e tentei levantar a fábrica e foi, cara, uma experiência maluca. Que mais? Cara, bebidas, também já fiz o tal do trade de bebidas e tal, sempre meio que no ramo de vendas as coisas. Eu tive uma fábrica de linguiças, basicamente isso, né? Eu montei minha própria fábrica de linguiças e também é uma história muito louca. Essa daqui eu preciso contar. Essa história eu preciso contar quando eu tiver mais munido de certa forma assim de não digo reputação, mas coisa cara, mais segurança para contar essa história da fábrica de linguiças que eu montei e por aí vai. E aí eu comecei a chamar muita atenção e isso trouxe uma sequência de problemas pra minha vida. Mas essa é uma baita história também. É uma baita história. Então meio que assim, a coisa era tudo instintivo. Eu pegava e olhava pra coisa assim e falava, cara, eu vou fazer isso aqui, vou meter a cara e vou fazer, sabe? Eu não... Cara, fazia. Tipo assim, eu só fazia e não tinha uma estrutura, um processo, uma coisa estruturada mesmo, assim, né? No sentido de business, negócio e tal, aquela coisinha, né? Igual quando você vai você assiste esses programas, né, de negócio, de investidor, não sei o que eles falam aqueles termos lá, não sei o que lá, CVC, sabe aquela coisa lá? Até hoje eu não tenho ideia do que é que eles estão falando. Não sei, eu só sei que eu descubro que existe uma necessidade aqui, existe uma oportunidade, eu vou lá e compro aqui, faço aqui e vendo ali. Eu era assim, mas muito por conta toda essa minha carga. Então eu saí de 12 anos de tentando ganhar a melhor oportunidade. Aí eu fui para 8 anos de tentar a minha própria oportunidade. Então, meu background, vou falar essa palavra em inglês, era totalmente
disperso, não era uma coisa assim, você vai falar assim, você poderia ter ido atrás de ajuda, você poderia ter ido atrás de conhecimento, de informação e por aí vai. Você poderia encontrar alguém que te ajudasse aí nesse, né, trouxesse essa luz, né? Existe o Sebrae, essas coisas aí, né? Você vai ainda. Só que existe um negócio, né? O background me levou a eu não ter muito um processo de consciência na minha cabeça. Então eu não tinha consciência de que eu precisava disso. Eu não tinha essa consciência. E muitas das vezes, assim, por onde eu andei, meio que a coisa ficava, cara, daí, então meio que você não entendia muito. Eu nunca tinha parado para pensar, eu só fazia, né? Então, assim, dos 8 anos, os últimos 8 anos de eu me dedicando a aquilo que realmente eu acredito e que faça sentido, que vai dar valor e por aí vai. Basicamente, nos últimos 3 anos são os anos aos quais eu dei um salto absurdo. Por quê? Nos últimos 3 anos eu me preparei, de certa forma. Então eu fui atrás do conhecimento. Tudo começou com um momento que eu percebi que, cara, faltou pé na piscina. Acabou, eu não conseguia fazer nada, sabe? Chegou num momento assim que eu não conseguia mais fazer nada. Eu falei assim, cara, o que é que tá faltando? O que é que tá faltando? O que é? E eu falei assim, será que é conhecimento? E a resposta era essa. Era conhecimento. Mas é um conhecimento direcionado? Talvez essa seja uma pergunta. E a resposta é não. Era conhecimento geral das coisas mesmo. Era conhecimento aos quais poderiam ter sido poderia ter sido adquirido mediante a um bom conselho, um bom grupo, né, participar de um grupo de pessoas que está tentando fazer. Poderia, mas eu nunca tive isso. E assim eu encontrei refúgio nos livros. E aqui que é o ápice desse vídeo, que eu quero dizer para você que está se sentindo travado, com dificuldades, cara, tá faltando um bom conselho, tá faltando repertório, você tá com essa sensação, cara, tá faltando repertório. Cara, acabou os skills, habilidades ali. O que você deve fazer? Você deve ler livros. Ler livros, o máximo que você conseguir. Hoje, graças a Deus, nos últimos 3 anos eu consegui ler muito mais do que eu li em toda a minha vida. Eu não tinha esse hábito de livros e eu também não entendia a importância do que era livros, cara. Eu não entendia, não fazia sentido, não era parte do meu mundo. E, cara, por uma grande insistência de um grande amigo meu que falava, cara, você tem que ler, hoje eu entendo o que ele tava querendo dizer pra mim. Que tava faltando repertório, pô. Ele sabia que existia uma verdade latente em mim, que existia um sentimento latente, mas que faltava repertório ali pra eu saber fazer o somebody love, entendeu? Fazer o molho, organizar o molho. Faltava repertório. E então assim, eu agradeço demais esse meu amigo que ele insistiu nisso. E eu, baseado nessa inspiração, inspirado nesse cara que lê muito mais do que eu, cujo eu sou fã desse cara, é meu amigo mesmo, de verdade, sou muito fã. Um dia eu trago ele aqui pra gente gravar um vídeo e eu declaro exatamente isso daqui pra ele, né? Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui esse segredo, né? Quem que é essa pessoa. Mas o ponto é isso. Eu sou grato pela insistência e livros mudaram totalmente a minha vida, cara. Livros mudaram totalmente a minha vida. E, sendo assim, o que eu quero dizer para você é, se você está precisando de conselhos, está procurando respostas, está procurando,
cara, tá com essa sensação de que tá faltando um tempero para que as coisas na sua vida, entendeu? Tá faltando você, cara, as pessoas em volta de você não estão te dando de certa forma o norte, iluminando o caminho, não dá, nem que elas não tenham essa obrigação. Primeiro ponto é esse também. Não, mas você tá com essa sensação de que tá faltando repertório. Eu falo pra você, leia livros, cara. Leia livros. E aí você pode estar se perguntando por onde você deve começar. E aí eu falo, cara, comece a ler assuntos que você gosta. Começa a ler, adquirir o hábito de leitura com coisas que você gosta. Se você gosta de cozinhar, vá ler livros de cozinha. Se você gosta de mecânica, vá procurar livros sobre mecânica. Vai, comece assim. Comece com o que você gosta. Ao adquirir o hábito, quando você adquirir o hábito, aquele negócio ali, realmente você sente a necessidade de leitura, você começa a entender da forma como eu entendo. Para mim, a leitura, ela é uma pílula. Ela é uma pílula assim como ir na academia é uma pílula. Entendeu? É uma pílula para que eu fortaleça a minha mentalidade. É isso, é uma pílula para a minha mentalidade. A academia é uma pílula para a minha saúde, o corpo, né? Então a leitura é para a minha mentalidade. Por quê? Porque os melhores conselhos já estão escritos aí há muito tempo em livros. E você vai buscando os autores. Quando você lê, você vai lá, você vai chegar. É como se você estivesse pegando um pedacinho do que aquele cara pensa. E aquilo ali está traduzido em letras. E você lê exatamente a visão daquele cara, aquela pessoa específica. Isso é um segundo ponto. Então, aquelas pessoas que você admira, você fala assim, cara, vou ler o livro dessas pessoas. Leia. Tire suas próprias conclusões sobre os livros. De verdade. Cara, eu vou falar pra você assim, de verdade, 80% dos livros são uma porcaria. São. Às vezes por conta da escrita, da forma como escreve, às vezes por conta do ego mesmo, né? Você vê que é aquele... O cara escreve o livro ali só pra inflar o próprio ego, então o texto fica... Cara, fica um texto assim, cara, você é o super-herói, né? Fica uma sensação ruim. Grande parte dos livros é assim. Eu sinto também que boa parte dos livros eles tendem a ter um cumprimento de tabela, né, para editora, assim. Então eu tenho essa sensação também que o cara escreve ali para eu me propus a escrever e aí a editora fala, você só no mínimo 300 páginas. Aí o cara se obriga a escrever 300 páginas. Sobre, às vezes, né, principalmente sobre, às vezes, uma coisa que poderia ter sido resumida em 10 páginas. Um conceito, como fazer tal coisa, poderia ter sido resumido em 10 páginas. Entendeu? Como melhorar minha relação com os meus pais, exemplo. Cara, em 10 páginas, o cara precisar explicar um conceito desse, mais de 10 páginas, parece muito que tá me enrolando, né? Mas lógico, daí tem todo o enredo e tal, e daí vai, por aí vai. Né? Então, assim, é interessante se você conseguir fazer uma curadoria de livros para que você possa ler, é interessante. Mas se você não tem tempo para isso, igual, por exemplo, eu não tenho tempo para fazer uma curadoria. Eu não tenho tempo para... vou pensar em ler tal livro. O que tal pessoa falou sobre tal livro? Qual é a sua opinião? Será que vale a pena ler esse livro? Por aí vai. Não, eu vou lá, compro, leio e tiro minha própria conclusão. Então, nessa jornada, dessa forma maluca que eu faço aqui, eu tenho lido muitos livros que são ruins, mas quando aparece um livro que é bom, cara, é mágico.
é mágico, é maravilhoso você... Cara, essa sensação de que você está passando por uma situação e uma dúvida, uma questão para você, e aí você pega um livro e dentro desse livro está tratando exatamente aquilo que está te incomodando, como se você estivesse conversando com o brother ali, ó. Ao ler o livro, você está conversando com o cara te dando um conselho. Olha, eu vou falar para você, é uma sensação maravilhosa e que compensa todos os livros ruins. É muito louco isso. Tipo assim, tem vezes que eu estou lendo e eu concluí que esse livro é uma... Cara, é lero puro. E aí eu fico pensando assim, tá, mas será que o próximo livro vai ser bom? E aí o próximo livro compensa o livro anterior que foi uma meia boca, ou foi uma porcaria e por aí vai. É muito louco. Então é isso. Então, repito. Esse vídeo eu fiz pra você, pra que você se anime a buscar a leitura e incorporar a leitura na sua vida. Eu acho que duas coisas você pode começar fazendo. A primeira coisa é separando um tempo mesmo, separa um tempo aí para tal horário eu leio, né? E a segunda coisa é compre livros, os primeiros passos aí para, né, comece, né, com livros que são de assuntos que você gosta. Pode ser revista, pode ser... Eu digo o hábito de parar para ler algo físico mesmo, assim, né? Você parar para prestar atenção. Você tem que olhar e prestar atenção ali. Essas duas coisas. Começa assim. Então, separe um tempo para isso, né? Ou pode dividir em vários tempos ao longo do seu dia, ou separe um tempo. 1 hora que eu vou ler 1 hora de tal hora a tal hora. E, cara, começa a fazer isso ser incorporado dentro de você. Igual andar numa esteira, igual... Cara, ser um compromisso pessoal, você com você mesmo. Você não precisa falar com ninguém, nada. Só vá lá e faça. Começa fazendo dessa forma. A segunda coisa começa a ler, lendo, né? Lendo aquilo que você gosta de fato, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui, conseguiu chegar até aqui, nós conseguimos chegar a uma conclusão, eu já vou te falando que eu sou preto, o alto, proclamado, declarado, generalista em tudo, e esse aqui é o canal que o cara que grava pra você é o cara que ultimamente tem percebido que tem lido pra caramba e o quanto ele tem trazido um impacto fulminante na minha vida, né? O hábito da leitura, e eu gostaria de passar isso pra você. É sobre isso. Então, conforme eu vou avançando na minha jornada, me tornando especialista, né? Vou desenvolvendo minhas coisas, vou testando, errando, acertando e por aí vai. Eu venho aqui e documento para vocês em formato de áudio e vídeo os meus pensamentos, para que assim você possa pegar um fragmento desse daqui e usar para alguma coisa na sua vida. Ou simplesmente ignorar, não sei. Aquilo que for melhor para você e for mais útil. Certo? Sendo assim, se você de verdade você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva aqui nesse canal. Se inscreve mesmo, cara, e me acompanha aí, porque eu quero trazer muito mais conversas assim e ampliar muito mais essas conversas com outras pessoas e por aí vai, né? Então, podemos até inclusive estender isso aqui para os comentários aí, certo? Sendo assim, de verdade, eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui, e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.